A morte. Sabe, talvez seja o único assunto que realmente conecta todo mundo, sem exceção. É a grande certeza da vida, né? Mas a forma como a gente lida com ela, nossa, mudou da água para o vinho ao longo da história. Vamos mergulhar fundo para entender como essa nossa relação com esse inimigo imutável se transformou tanto. E é aqui que a gente já encontra o grande paradoxo do nosso tempo. Pensa bem, por um lado, a gente faz de tudo para esconder a morte, para não falar nela. Por outro, a gente é completamente obcecado por ela em filmes, séries, livros, notícias. Essa contradição diz muito sobre como a gente vive hoje. Para a gente conseguir desembolar esse não, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos explorar a fundo esse paradoxo moderno. Depois, a gente viaja lá para trás para ver como a morte era vista como uma passagem sagrada e depois como um acerto de contas filosófico. Aí, vamos entender quando e por que começamos a esconder a morte, até chegar na questão inevitável que tudo isso nos coloca hoje. Então, vamos lá. Começando pela nossa era, com essa relação tão estranha e, vamos combinar, contraditória que a gente tem com a morte. A modernidade, sabe, tentou uma coisa muito radical. Basicamente, varrer a morte para debaixo do tapete. A ideia era transformar a morte num evento clínico, asséptico, que acontece longe, dentro de um hospital, algo que não atrapalhasse o nosso dia a dia. Só que tem um detalhe: tudo aquilo que a gente reprime, uma hora volta. E volta com tudo. E com a morte não foi nem um pouco diferente. Ela invadiu a nossa cultura de novo, mas não de um jeito tranquilo, e sim de uma forma avassaladora, muitas vezes até meio distorcida. E é só olhar em volta para ver como isso acontece. A morte que a gente evita na vida real simplesmente explode na ficção. São os filmes de terror, as histórias de apocalipse zumbi, o fascínio com o monstro de Frankenstein, com fantasmas, com casos de crimes reais. É a nossa obsessão por aquilo que a gente mais finge não temer. Mas, nem sempre foi assim. Longe disso. Para a gente entender essa mudança toda, a gente precisa voltar bastante no tempo, para uma época em que a morte não era um tabu. Pelo contrário, era uma passagem sagrada, totalmente integrada no coração da vida. O cuidado com os mortos é uma das marcas mais antigas da humanidade. É impressionante. A gente está falando de uma menina neandertal enterrada com todo um ritual há 60 mil anos, ou de túmulos gigantescos no Neolítico, que eram muito maiores e mais bem feitos que as casas de quem estava vivo. Isso mostra uma coisa muito clara. Para eles, a morada eterna era tão ou até mais importante que a vida aqui na Terra. E o que conectava todas essas culturas antigas era essa ideia central, a da passagem sagrada. A morte não era vista como um ponto final, era uma transição, uma jornada do estado mortal para o imortal, um passo em direção ao sagrado, ao divino. Era talvez o evento mais importante da existência. No Egito Antigo, por exemplo, isso era levado muito a sério. A vida inteira era, na verdade, uma grande preparação para o momento do julgamento. Imagina a cena. O coração da pessoa era pesado numa balança contra a pena da verdade. Se pesasse mais, por causa das más ações, o caos. Se fosse leve, a eternidade. As pessoas viviam cada dia com a consciência desse julgamento final. Aí a gente dá um salto e chega na Grécia Antiga. Lá essa visão evolui, ganha um contorno mais filosófico. A morte passa a impor um novo tipo de desafio, o de se conhecer de verdade, antes que o tempo acabe. Lá no famoso Oráculo de Delfos, tinha uma inscrição que resumia perfeitamente essa nova mentalidade. Conheça-te a ti mesmo. Para os gregos, a certeza da morte tornava essa a tarefa mais urgente de todas na vida. Mas, veja bem, esse conhecer a si mesmo não era só sobre entender a própria personalidade, tipo um teste de revista. Era muito mais profundo. Era sobre entender seu propósito, seu destino. A morte basicamente nos força a perguntar: qual é o sentido da minha vida? Sem uma resposta, a vida corre o risco de ser só uma passagem vazia rumo ao nada. E então, algo muda. E muda de forma drástica. A gente chega no ponto da grande virada, o momento em que a sociedade ocidental começa, ativamente, a esconder a morte. Uma transição radical da aceitação para a negação. O contraste é gritante, chega a chocar. Na Idade Média, a morte era um evento público, comunitário, sagrado. Os mortos eram enterrados ali perto, no pátio da igreja. Já na Era Moderna, ela se torna privada, clínica, isolada. Os mortos são levados para longe, para cemitérios higienizados. De um lembrete constante sobre o propósito da vida, a morte virou um inconveniente que precisa ser escondido.
Essa mudança se acelerou de vez a partir do século XVIII. Com o iluminismo, a ciência, a justificativa oficial era a saúde pública, uma preocupação super-racional. Mas o efeito foi muito mais profundo. Ao afastar os cemitérios das cidades, a sociedade criou uma distância não só física, mas principalmente psicológica, da sua própria mortalidade. E é isso que nos traz de volta ao começo. Com todo esse contexto histórico na bagagem, a gente pode finalmente encarar a questão inevitável e tentar entender de onde vem tanta da nossa ansiedade moderna. Tem uma frase que atribuem a Stalin que resume perfeitamente o resultado desse distanciamento tudo. A morte de uma pessoa é uma tragédia, a morte de 1 milhão é uma estatística. É duro, mas é verdade. Ao empurrar a morte para longe, ela perde seu rosto, seu impacto pessoal, e vira só um número frio. E aqui está a consequência direta, segundo as análises. Essa recusa em encarar a mortalidade de frente está diretamente ligada a muitas das nossas ansiedades. A sugestão é que parte da depressão, das crises de pânico, nascem justamente desse medo que a gente não ousa nem nomear. O medo que, por não ser olhado nos olhos, continua ali, nos assombrando. No fim das contas, essa jornada toda pela história nos devolve para a mesma pergunta fundamental que os antigos já enfrentavam e que Shakespeare mortalizou: ser ou não ser. Mas o desafio que a morte nos impõe, na verdade, não é sobre acabar com a vida, é sobre como a gente decide vivê-la. Diante da única certeza que temos, a do fim, a verdadeira pergunta que fica é: a vida vai ser apenas uma passagem, uma existência, ou vai ser um verdadeiro ser? A trilha certa.